Então, meus irmãos, bom dia. É com alegria que a gente, mais uma vez, nós nos encontramos para falar da doutrina espírita. Nós que tivemos um desafio aí proposto para a espiritualidade, de que aos sábados nós nos colocássemos em estudo contínuo da obra de Terezinha Oliveira. Então, nós já estudamos, né, anteriormente o primeiro livro dela, e dessa vez a gente está estudando o segundo livro, que fala tudo para a gente, estudo sobre mediunidade. É um dos livros que falam de mediunidade dessa coleção que a gente está estudando. Então, para a gente iniciar, vamos elevar nosso pensamento a Jesus. Senhor, nós te agradecemos pelo dia de hoje. Agradecemos pela oportunidade do trabalho. Agradecemos pelo esclarecimento. Mestre, rogamos nesse momento auxílio para o nosso estudo, fortaleza ao nosso espírito e que desde agora possamos utilizar desta oportunidade bendita como reparo ao nosso espírito, a fim de que cada dia melhor possamos nos dizer mais próximos do Senhor. Mestre, utilize este momento para nos encaminhar nos espíritos de luz, a fim de nos esclarecer, a amar, mas principalmente de restaurar o nosso ser de acordo com sua vontade. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Pessoal, então, Murilo, não entrou no Tarefeiros a solicitação para abrir o curso, né? Vou ver se eu coloco. eu vou colocar aqui. Tá. Pessoal, a gente vai começar hoje a estudar o capítulo 7. O capítulo 7 é um capítulo que vai encerrar a primeira unidade deste livro. Até aqui, a gente teve noções introdutórias acerca da mediunidade. Hoje eu estou estudando com meu cafezinho, viu, gente? Porque faz bem, né? E aí, nós passamos por muitos assuntos até aqui que já nos deram um esclarecimento introdutório. Nós falamos o que é a mediunidade, como que se pratica a mediunidade a partir da ótica espírita. Nós falamos da Bíblia e o Espiritismo como contribuições para a experiência da mediunidade. Depois falamos da classificação das mediunidades, o mecanismo com que ela acontece, qual é a relação da mediunidade com o nosso corpo físico e um pouco a respeito do desenvolvimento mediúnico ou educação mediúnica. E aí, nós temos aí o capítulo 7, que eu acredito ter um assunto pertinente não somente para o aspecto mediúnico, mas para qualquer atividade em nossas vidas, que é a concentração. Hoje, aliás, hoje não. Toda vez que a gente for encerrar, gente, as unidades dos nossos estudos, eu que vou fazer o nosso estudo. Vocês viram aí que dessa vez eu estou convidando outros amigos para participarem como expositores. Mas por quê? Porque a gente vai fazer o estudo e uma avaliação geral daquela unidade, porque aí a gente discutindo, ver se todo mundo está aprendendo e se o conhecimento está aí uniforme para todo mundo, para a gente dar conta de passar para frente. Vamos lá. Concentração. Concentração é o ato pelo qual fechamos as portas da mente ao exterior e orientamos nossa atividade
interiormente para determinado objetivo. Ela é muito importante no trabalho mediúnico para alcançar a comunhão com o plano espiritual, individual e coletivamente. Aqui eu quero chamar a atenção que a concentração, ela é fruto ou ela anda em conjunto com outros processos. A concentração, ela é fruto da atenção. A concentração trabalha junto com a memória e a concentração, ela está junto com o afeto. Como assim? Quando nós, pelo olhar mais sistêmico da nossa vida, a gente não é formado de uma forma fragmentada. Acaba que todos nós, em nossas inúmeras vivências, podemos ter experiências diversas que nos mexe, que nos toca no âmbito da concentração. Para que eu me concentre em algo de uma forma efetiva, é preciso que eu tenha um processo atencional que me faça tirar o foco, a atenção de tudo ao meu redor e coloque em um ponto objetivo escolhido. Vamos pegar um exemplo aqui. Eu estou aqui falando para vocês sobre esse estudo. E aí, aqui já passou pássaro, o ventilador está ligado, está chovendo. Eu fiquei olhando agora para permitir que a Rose entrava na nossa sala virtual. Tem 1 milhão de coisas querendo me tirar a atenção. Eu preciso fazer uma atenção, uma escolha de onde que eu vou focá-la, para que focando eu consiga concentrar. Concentrando, eu consigo desempenhar aquilo que me compete. Para eu concentrar, eu também tenho que ter um exercício de memória. Como assim? Nós estamos aqui estudando. Para que eu fale a respeito de uma temática, é preciso eu acessar conhecimentos prévios. Então, quando eu falo de concentração, eu estou tentando falar para vocês de uma forma simplificada aquilo que eu estudei na psicologia. Mas tem um conhecimento prévio que me faz ter acesso a algumas informações que podem ser agregadas. Para que eu tenha uma concentração efetiva, eu preciso de ter um afeto pela temática. Então, para que a gente esteja aqui sábado de manhã, nessa chuvinha, doido para ficar deitadinho, tem que ter um afeto, porque senão eu não concentro. Eu tenho que gostar, eu tenho que ser dedicado. A dedicação é fruto do amor, ou da disciplina, ou da responsabilidade, mas algo em mim é afetado por esse compromisso de estudarmos aos sábados. Então, por exemplo, é fácil a gente concentrar num filme que a gente não gosta do tema? Não. Porque eu não gostei. Eu não tenho afeto por aquela temática. Livros. É fácil falar, concluir a leitura de um livro que eu não gosto? Não. Porque me falta o afeto, então eu não concentro. Às vezes eu vou ler e vou esquecer o que está ali atrás. Então, levando esse aspecto da concentração para o campo do exercício mediúnico, a concentração é inerente ao bom trabalho mediúnico. Ela é urgente, ela se faz necessária. Porque sem concentração, não há uma comunhão plena entre os integrantes encarnados, nós conosco mesmo, e o dos encarnados com o plano espiritual. Gente, quando a gente está numa reunião mediúnica, tem hora que a cabeça da gente voa. Você está ali na mesa e tal, e aí você vai pensar no boleto, você vai pensar na discussão que teve em casa,
na visita que chegou fora da hora, você pode levar sua cabeça para qualquer lugar. Concentrar é um exercício que a gente aprende pouco a pouco e que a gente dá conta a partir do momento que a gente exercita. Mas assim nos fala que essa comunhão ou essa integração, essa intimidade que a concentração nos permite, nos leva a ter uma melhor sintonia com o plano espiritual. Às vezes, a gente é orientado no processo da educação mediúnica a concentre, eleve seus pensamentos. Tudo isso é, na verdade, concentre. Você foi preparado para estar numa reunião mediúnica com conhecimentos básicos. Passando pelo processo da experiência, da experimentação, nós temos que nos colocar à disposição de sermos tocados pelos espíritos, para que ali a gente se torne um canal da comunicação deles. Para que isso aconteça, precisa de haver uma sintonia entre o meu campo de vibração, as minhas energias e a daquele espírito. Mas para que eu entenda que aquilo que me toca os sentidos é realmente uma inteligência diferente da minha, que é um espírito a comunicar, eu tenho que estar com a minha atenção ali bem firme, bem concentrada. Outra questão é a concentração em nós. Na reunião mediúnica, eu não tenho que estar preocupado com nada. Eu tenho que estar ali por inteiro. Ao meu colega de reunião que está ali do meu lado, se eu sou o dialogador, eu tenho que estar em atenção para dialogar com o espírito que vai por ele comunicar. Se eu sou sustentador, eu tenho que estar ali em vibração constante das mais altas energias para o sustento daquele trabalho. Se eu sou dirigente, eu tenho que estar ali como alguém em profunda atenção para todos os acontecimentos, para a interferência necessária e para o esclarecimento necessário no momento, né, devido. Então, reunião mediúnica sem concentração, ela não acontece de uma forma sadia, porque é um requisito, não é assim que a gente fala? Para uma boa reunião mediúnica, concentração é requisito. E concentração naquilo que nos tange enquanto coletivo. Nós temos uma reunião mediúnica na nossa casa de educação da mediunidade. E aqui tem até algumas pessoas que participam dela. E aí, quando eu estou concentrado e estou entregue ao processo da reunião mediúnica, a manifestação se comprova, se testifica, não em um médium, mas em vários. Então, nós já tivemos a experiência de um dia, todo mundo da mesa ficar com calor, aí depois todo mundo da mesa ficar com frio, aí depois todo mundo ter uma manifestação de um espírito, e aí o outro viu o espírito e um elemento que o espírito carregava ali, e o outro sentiu o cheiro daquele elemento. Isso é interessante. Porque quando a gente se abre para essa coletividade de forma consciente e concentrada, a gente se vê em um processo de união que faz com que os nossos objetivos espirituais sejam alcançados de uma forma mais leve, acompanhada e com uma responsabilidade coletiva, a partir da responsabilidade individual. E aí ela continua o nosso texto assim: para uma boa concentração não se improvisa, pois é resultado do pensamento e da vontade bem exercida usualmente. Para chegar a um bom nível de concentração,
é recomendável. Aí ela começa a nos ensinar. E aí, eu já vou pegar isso aqui e falar assim, gente, vamos prestar atenção, porque essas recomendações não são para a atividade mediúnica, são para a vida. A gente tem um estudo no sábado de 2 horas, começa às 8 da manhã e termina às 10. Gente, é difícil demais concentrar 2 horas seguidas. Então a gente pode levar isso para muitas coisas. Vamos lá. Cultivar bons hábitos, leituras e diversões sadias. Evitar leituras, filmes ou programas de televisão de teor negativo, isto é, fúteis, imoral, deprimentes. Procurar tudo que favoreça a elevação da mente e exercitar bons sentimentos. Então, a gente já começa a pensar assim. E passar por um processo de autoavaliação. Como que está o nosso nível de concentração, gente? A gente tem conseguido concentrar nas nossas vivências? A gente tem conseguido concentrar naquilo que a gente se propõe? Ah, estamos. Beleza. Posso melhorar? Ela já nos deixa uma dica. Às vezes, gente, o que nos falta é uma organização, é um planejamento do nosso dia. Se eu preciso cultivar bons hábitos, qual é o horário em que eu vou me dar a oportunidade de cultivá-lo? Se eu preciso, e foi recomendado, a boas leituras e leituras edificantes, que seja 15 minutos, por que não? É melhor que nada. Depois, diversões sadias. O que é uma diversão sadia? Há pouco tempo, nós temos um grupinho aqui de 3 amigos que a gente se encontrava toda semana. E cada um nessa correria, nós paramos de encontrar toda semana. Ontem um mandou mensagem assim: ou a gente vai fazer voltar o hábito, ou daqui a pouco nós vamos encontrar só no relógio. Aí hoje nós marcamos de sair nós 3. Por quê, gente? Para uma diversão sadia. Nenhum dos 3 gosta de beber, nenhum dos 3 faz trem errado, mas os 3 amam fazer comida junto, escutar a música e conversar. Então o que nós vamos fazer hoje? Fazer um macarrão, escutar as músicas que um já está montando a playlist das músicas que a gente gosta e vamos conversar. É uma diversão sadia. Semana passada, uma pessoa que estava precisando de uma ajuda estava sufocada. Sabe quando você não cabe em lugar nenhum? E chorando muito e tal. Eu falei assim, vão ali comigo? Ah, mas eu vou só pegar meu telefone. Eu falei, não adianta, lá o telefone não pega. Aí já ficou doidinha. Era dia de semana, durante o dia, e eu estava tranquilo. Eu peguei essa pessoa, levei para o meio do mato, numa cachoeira, sentamos lá e ficamos olhando para a cachoeira. E ali ela ficou desabafando e tal. Depois nós nadamos um pouquinho. Aí ela, Murilo, quanto que eu precisava disso? Eu falei, pois é. Às vezes, é o sadio que nos ajuda a dar essa descarregada dos nossos conflitos internos, emocionais, é mudar o foco para que a concentração volte, porque em um estado de desequilíbrio emocional, de um peso, de um problema muito grande, onde a gente está no olho do furacão, concentrar é difícil. E aí a gente tem que fazer o quê? Trocar nossa cabeça de foco, para mudar nossa vibração,
para a gente dar conta de conviver com aquilo. Nem todo remédio para a nossa falta de concentração é silêncio e leitura. Às vezes é descanso, a gente só está cansado. Às vezes é se permitir deitar, assistir um filme. E somente admitir, estou cansado. Por quê? Na lei de trabalho, como nos fala Kardec em O Livro dos Espíritos, o descanso é necessário, não a preguiça, não a inércia, mas o descanso sim. Quem faz coisa demais e não descansa, uma hora buga. Uma hora dá um tilt ali na cabeça, um curto-circuito. Então a gente tem que ter esse momento. Mas quem está falando, hein, Gi? Dá um apagão, né? Ô, Gi, como diz assim, né? Fazem o que eu falo, não o que eu faço, né? Obrigado. Eu já escutei isso aqui assim mesmo. Vai falando e vai ouvindo. Desde o levantar de manhã, usar a prece. Aí que é uma recomendação no dia da reunião mediúnica. Ter em mente o trabalho espiritual de que irá participar mais tarde e a importância deste compromisso. Vamos parar aqui. Gente, o dia de reunião mediúnica, tudo acontece. É o dia que seu filho vai estar mais chato, é o dia que vai ter um problema, é o dia que uma visita chega, até você ter compromisso. É tanta coisa que acontece que dá vontade de rir. E aí a reunião mediúnica se torna para nós um desafio, onde a permanência dentro dela se faz pela disciplina. Depois que a disciplina nos educa, ela vai tranquila. Mas até que a disciplina nos eduque, participar de reunião mediúnica é desafiador. Mas quando a gente está no dia da reunião, Dona Terezinha fala assim, olha, não esqueça, você tem um compromisso. Há um tempo atrás, uma pessoa falou comigo assim, eu nunca pedi para participar da reunião mediúnica. Nunca pedi para ser médium. E eu tive uma crise de riso. Falei, não. Falei, vamos lembrar como que você chegou aqui na casa? Aí nós voltamos uma história de 4 anos atrás. Aí ela, Murilo, eu pedi, né? Eu falei, pediu. Ninguém colocou um cabresto no você e falou, vem aqui, entra para a reunião mediúnica. Ninguém. Agora, se você assumir esse compromisso, honre-o. E no dia da reunião, faça do seu dia uma preparação para estar da melhor forma possível a serviço dos espíritos. Como que a gente faz isso? Evitar emoções violentas, atritos, contrariedades e discussões que levam à exaltação de ânimo. Para tanto, exercitar a paciência e a humildade, fugir ao que possa levar à tensão, procurar manter o equilíbrio físico e espiritual, alimentar-se frugalmente, para não sobrecarregar o físico, não tomar bebida alcoólica e nem fumar. Ou seja, se a gente olhar por um contexto apenas materialista, no dia da reunião mediúnica, qual que seria a recomendação? Se isole do mundo, não conviva com pessoas. Por quê? Emoções violentas é toda emoção que me tira da zona de equilíbrio. Aquilo que me toca no meu íntimo me faz ter uma reação negativa. Aí, seu marido toma banho e deixa a toalha em cima da cama. Aquilo vai ser um motivo de você dar um berro. Eu não sou sua mãe, não sou sua empregada. Mulheres, alguma já falou isso aí para seus maridos? E maridos já escutaram isso? Com certeza, porque isso toda casa tem. Tem certeza. Quer ver outra coisa? Atrito. O filho vira para a mãe e fala assim, mãe, posso ir
no shopping? Ela fala, não. Ou senão fala assim, pergunta seu pai. Aí o pai fala, vai, tá aqui o dinheiro para você tomar um sorvete. Pronto. Você tirou minha autoridade, eu sei isso, eu sei isso. Um trem desse tamanho vira enorme. Contrariedade. Gente, contrariedade. Só ouvir um não. Alguém ter uma vontade diferente da sua. Ou a sua verdade não ser a verdade daquela pessoa. Ou a escolha que você acha que é a melhor não é o que ela acha. Discussões que elevam a exaltação de ânimo. Gente, quem trabalha tem isso. Você está numa reunião de trabalho e tem as discussões ali, e você precisa manter um equilíbrio, porque a discussão é em benefício da empresa. Não exalte. Mas qual que é a recomendação, o remédio para esse dia e que é para o remédio para a nossa vida, para a gente ter essa concentração e um bom dia? Ela coloca paciência e humildade. Fugir ao que pode levar a atenção. Procurar manter equilíbrio físico e espiritual. Ontem, foi muito interessante. Apareceu um irmão espiritual aqui em casa e a gente estava conversando sobre um estudo que eu estou montando. E esse nosso irmãozinho espiritual falou assim, e ele estava aqui me ajudando a montar o estudo, que é um estudo mais que eu não estou tendo competência para fazê-lo. E aí ele falou comigo assim, Murilo, estudar para você é uma coisa que você gosta, não é? Eu falei, sim, eu gosto muito. Montar os estudos é bom, não é? Eu falei, muito. Qual que é a tarefa que você mais gosta na casa espírita? Eu falei, fazer exposição. Ele falou, mas para fazer uma exposição você tem que estar vivo e não morto. Então vai fazer uma atividade física ao invés de estudar tanto. Sabe quando dói lá na alma? Por quê? Porque ela coloca aqui equilíbrio físico e espiritual. O que adianta eu só o espiritual sem o físico? Eu estou encarnado. O que adianta só o físico e não o espiritual? Aqui Esmeralda é uma cidade muito pequena, gente. E querendo ou não, quando a gente participa de uma casa espírita, de um terreiro, ou um padre, alguém que está à frente daquele templo religioso, sempre vira uma referência. Então bate gente aqui em casa 24 horas por dia. Inclusive, enquanto eu estou aqui, meu WhatsApp tá. Que hora que eu posso ir? Que hora que eu posso ir? Mas beleza. Veio um moço aqui semana passada. Essa semana. Um rapaz de 36 anos. Sabe aquele homem que tem uma condição financeira maravilhosa? Uma esposa maravilhosa. 3 filhos maravilhosos. E o homem ainda tem. O homem é lindo. Parece galã de novela. Tem gente, o que o homem desse está fazendo aqui? Ele não tem problema, não. Tá ótimo. E aí ele veio porque alguém sugeriu ele vir cá e conversar comigo um pouquinho. Aí nós sentamos aqui, vamos conversar. Nunca tinha visto homem na minha vida. E ele falou, Murilo, eu coloco a minha vida inteira na rede social. Para chamar atenção, porque eu sei que chama, posto todas as minhas fotos sem camisa, porque eu sei que eu sou bonito. Eu sou casado. Mas tem mensagem de gente dando em cima de mim todo dia no direct do Instagram. No início, isso era para mim um exercício de autoestima, que eu não tinha, então alguém me valorizava. Mas hoje é o meu desequilíbrio. E eu trocava esse corpo bonito que eu tenho por ter paz.
E aí, a gente conversando, veio um irmão, graças a Deus, um mentor espiritual nos aconselhar, sem atividade mediúnica, claro. Na minha casa não é lugar de ter manifestação mediúnica. Que só explicou que ele veio aqui para buscar o primeiro socorro de uma atividade obsessiva, mas que era para ele começar a frequentar a fraternidade na cidade dele, ele não é daqui, para receber o auxílio, a partir da educação do espírito. E aí a espiritualidade falou assim, pergunta ele onde que ele mora. Falei, então onde que você mora? Em Belo Horizonte, em qual bairro? No bairro tal. Falei, pois é, ali perto tem uma casa espírita X. Aí ele, é na esquina da minha casa. É na esquina da casa dele, ele saiu de lá e veio aqui. Essa semana, hoje é sábado, quinta-feira, ele mandou mensagem. Acabei de assistir a primeira palestra. Estou numa paz danada. Gente, às vezes, o que a gente precisa é somente esse equilíbrio. Porque a nossa zona de conforto ou nos leva para um lado ou nos leva para o outro. E se for para mim, eu só quero trabalhar o espiritual. É a minha zona de conforto. O físico é minha zona de desconforto tremendo. E cada um de nós tem que saber aonde que é a zona de conforto e desconforto próprio para conseguir trabalhar. E a alimentação. O Saulo é um médium. Se eu não me engano, ele é tarefeiro da casa de Célia Xavier, em Belo Horizonte. E ele psicografou alguns livros. E um belo dia eu estava assistindo uma palestra dele, e ele falou com a gente assim, que no processo de regeneração da Terra, para que a gente permaneça no plano do nosso planeta aqui mesmo, a gente não precisa de ser exilado. Claro que o importante é uma reforma moral, uma proposta espiritual de vida, um crescimento, uma evolução, um progresso do espírito, mas que tinha um problema, a nossa alimentação. Nunca se teve tanto obeso e tantas compulsões ou distúrbios alimentares, pelos excessos. E aí ele foi dando a palestra dele, foi mostrando para a gente, explicando os impactos disso no nosso perispírito. E principalmente a nós médiuns, como que isso afetava tanto no exercício mediúnico como na nossa saúde física e espiritual. E uma bela hora ele falou assim, gente, o ideal é que a nossa alimentação fosse tão responsável que a gente poderia perder 30% do nosso peso. Gente, me deu uma vontade de chorar. Porque o que que eu fiquei refletindo? Se 30% de mim é excesso, a quem pode ter faltado? Por que saciar as minhas necessidades falsas pelo excesso não pode se converter no necessário para o outro que não tem? E aí depois da palestra, eu conversando com ele, eu falei, olha, eu detesto aquele filme Nosso Lar. E aí ele não entendeu nada, ele amou. O filme é maravilhoso, né, gente? O filme é lindo. Eu falei, você viu um gordo em Nosso Lar? Eu não vi. No filme inteiro, eu não vi nem um gordo em Nosso Lar. E aí nós ficamos brincando sobre isso, e aí ele falou, Murilo, não é sobre isso. O que está por detrás da obesidade? O problema não é a obesidade, mas é a dor por detrás da obesidade
que, não curando, deixa seus registros no seu perispírito. E aí ele fez quase que um atendimento fraterno comigo ali naquele momento. Foi quando eu tomei a consciência pela primeira vez da importância do zelo pelo nosso corpo, enquanto encarnados. E como que o cuidado do corpo reflete no cuidado do espírito. Vamos lá. Na hora da reunião, quanto ao físico, estar higienizado, vestido com descrição e sobriedade, evitar roupas e calçados que apertem e perfumes fortes, para não perturbar os outros. Sentar-se em posição cômoda, sem contrair músculos e respirar calmamente. O objetivo é facilitar o bem-estar físico, nunca, porém, o desalinho de atitudes e relaxamento das boas maneiras. Evitar-se bocejar, mexer-se muito, bocejar ou fazer movimentos e ruídos que incomodem os demais participantes. A estrutura física nossa ela é utilizada na reunião mediúnica. Então, estar higienizado e vestido com discrição e sobriedade é bom senso. O perfume, eu sempre aconselho a tentar não usá-lo. Por quê? Porque aí ao médium que é olfativo, dá mais condições dele trabalhar essa percepção pelo cheiro do espírito que está ali presente. Mas está em posição cômoda, porque se você estiver desconfortável, você não vai conseguir concentrar, elevar seus pensamentos e dar passividade a uma comunicação de uma forma tranquila. Respirar calmamente, para que traga uma melhor oxigenação do nosso corpo e produza uma sensação de relaxamento e bem-estar que nos ajude a estar naquele ambiente de uma forma eficaz. Mas cuidado, todo excesso nos faz falta. Se eu chegar lá relaxado, de bermuda, chinela havaiana, todo desfeito na mesa, sentado de perna aberta, não, gente, não é isso. Uma postura faz bem. Até pelo respeito que devotamos àqueles que estão ali. Eu fiquei brincando outro dia com um médium. Eu fico falando as experiências sem contar nome, tá, gente? Porque eu não acho certo contar os nomes. O professor chegou na nossa reunião, um médium maravilhoso, no início de eclosão da mediunidade. De bermuda, chinelo e regata. Tá muito calor, né, Murilo? Eu falei, tá muito calor. Ele, você não vai falar, achei que você ia xingar da minha roupa. Eu falei, não, eu vou te fazer uma pergunta. Se você está passando mal, chega num pronto-socorro, e é essa imagem que você vê o médico, você dá credibilidade a ele? Ele não. Eu falei, por que o espírito que vai comunicar tem então que te dá credibilidade? Você é o porta-voz da dor dele. Nunca foi problema chinela havaiana, bermuda e regata. Você chegar aqui em casa agora, eu estou aqui fazendo meu estudo de bermuda, chinelo, só que só não estou de regata. Mas são situações diferentes. Então a gente precisa de dar e eu estou de bermuda e vou tomar xingo, provavelmente. Porque quantos são os espíritos que vêm aqui escutar este estudo? Ou que estão na casa de vocês participando deste estudo conjuntamente? Quando fala evitar mexer-se muito, é para não desconcentrar o outro. Tá? Fazer movimentos e ruídos é para não desconcentrar o outro. Agora, o bocejar é porque reunião mediúnica dá sono. Olha, você está numa luz um pouco mais baixa. Você já trabalhou o dia inteiro. Vai te dar sono? Vai. Pode dar? Pode. Não é o fenômeno mediúnico de ectoplasmia que sai fluido pela boca. Então você boceja. Não é isso. É o bocejar de sono. E quando você for para a reunião, vá o melhor preparado possível. Quanto ao psíquico,
Abstrair-se dos estímulos exteriores, som, luzes e movimentos. Se vocês estão aqui me escutando, vocês estão fazendo uma escolha de silenciar a atenção de várias coisas ao redor de vocês. Isso também tem que ser exercido dentro da reunião mediúnica. Serenar o íntimo, esquecendo preocupações pessoais. Eu não gosto do termo esquecendo. Porque se eu esqueço, eu tenho Alzheimer. Eu tenho demência. Falta de memória. Eu só tenho que dar às minhas preocupações pessoais o seu devido lugar. Dentro da reunião mediúnica, não vai ser o lugar de resolvê-los. Então não é hora de eu trazer ao meu coração essas preocupações. Ao contrário, numa reunião mediúnica, nós tarefeiros também somos muito cuidados, para que quando chegar o momento de defrontar com essas preocupações, eu esteja em melhor condição de superá-las e dar uma tratativa melhor para a circunstância. Mas dentro da reunião mediúnica, quando o meu pensamento desconcentra da atividade e me leva para as minhas preocupações, eu não ajudo o grupo, não ajudo a mim mesmo e não ajudo aos espíritos e ainda não resolvo o meu problema. Então ali não é só o ambiente. Sentir-se fraterno e solidário com os demais participantes. Isso para mim é essencial. Estar em um ambiente aonde eu me sinto entre irmãos, aonde eu tenho a liberdade de expressar na hora da avaliação da reunião mediúnica aquilo que me acometeu, para que me ajudem a refletir, discernir, orientar. Eu preciso do ambiente onde eu tenha condições de ser acolhido na minha fala e de acolher a fala do outro. Focalizar os objetivos da reunião. Pensar na importância e responsabilidade do ato de voluntariamente evitar o intercâmbio mediúnico. Isso aqui eu acho engraçado. Quando eu penso na importância e na responsabilidade de uma comunicação mediúnica, eu tenho que estar ali voluntariamente, me colocar em sintonia para que, se o espírito quiser comunicar, eu estou em condição. Chico sempre falava que o telefone toca de lá para cá. Ô, gente, o médium não fica escolhendo a hora que a comunicação vem, porque isso não existe. Então, por exemplo, se eu sou médium de evidência, tem um espírito aqui na minha casa, eu vou falar, não vou ver, não vou ver, não vou ver? Não, eu vou ver. E o que eu vou fazer com isso? Vai depender da minha condição. Numa reunião mediúnica, você pode estar ali em condições, e naquele dia, nenhum espírito dá passividade em você, e está tudo bem. O processo da educação mediúnica só nos faz ter equilíbrio da nossa faculdade mediúnica. Então, se a Gislene está dando uma comunicação na reunião mediúnica, sim, eu consigo fazer com que a comunicação que vai ter passividade, né, dar passividade, dar a fala a partir de mim, no momento adequado. Agora, falar que eu estou em condição e só por isso eu tenho que necessariamente ter um intercâmbio mediúnico é falho. Porque para isso depende do espírito. Lembrar que o objetivo da sessão é aprender e servir, socorrer e socorrer-se dentro das leis divinas. Gente, quem participa de uma atividade mediúnica sabe disso. A gente sempre aprende algo. A gente está a serviço do outro, sim. A gente socorre ao espírito, sim, mas a gente se socorre o tempo todo. Já tiveram espíritos em sofrimentos acolhidos em reuniões mediúnicas onde eu estava, onde as dores daquele espírito eram as mesmas que eu estava passando. E ouvindo o dialogador com aquele espírito, doutrinou também, dialogou também com a minha própria dor. Então, sim, ali é um momento também de cuidado íntimo.
orar e buscar sintonia com os espíritos superiores. A nossa reunião, ela pode sim ter a finalidade de contribuir com espíritos em sofrimento, de ser momentos de desobsessão, mas sempre orientados por espíritos superiores. E quando chega lá no final da reunião, que um mentor da casa vem, comunica, dá o esclarecimento e a orientação a cada um de nós, é tão bonito, é tão mágico, porque nos ajuda de uma forma muito bela. Há uns anos atrás, eu participei de uma reunião no Mundo Luz, onde o Joseph, no final da reunião manifestado, fez uma interpretação do Evangelho de um ponto de vista que eu nunca tinha pensado. E aí a gente se pergunta, porque ele deu um novo olhar para cada comunicação que aqui naquela reunião teve. Eu acho que isso tanto é o aprendizado, quanto da melhoria do nosso servir, mas de nos colocar em reflexão. Porque ser médium na reunião mediúnica é a parte mais fácil. Difícil é ser médium fora da fraternidade. Às vezes eu olho para o meu pai e minha mãe e eu fico me perguntando, meu Deus, que espírito que eu devo ter sido para reencarnar com esses dois? Porque os dois penam comigo, mas penam. Não deve ter sido fácil serem meus pais. E como que eu rezo pelos mentores deles? Como que nas minhas orações eu coloco cada um que pede oração? Porque as 2 horas, 3 horas, sei lá, na semana que eu dedico na casa espírita, é uma coisa. Quando eu chego em casa é outra. Porque eu estou convivendo com espíritos. Eles só estão encarnados. Uma pessoa médium, uma mulher médium, é um casal, e todos os dois são médiums. E o marido abandonou a casa espírita. E aí ele abandonou, e tudo bem, escolha dele. Um dia ele falou assim, por que que você não me acolhe com o mesmo amor que você acolhe os espíritos em sofrimento, se eu também estou sofrendo? Segundo ela engoliu essa seco. Às vezes a gente esquece que quem está do nosso lado é um espírito. E ali é a hora da gente dedicar a nossa atenção, a nossa concentração para aquele espírito que está encarnado. Então a nossa vida é só uma extensão da consciência que na reunião mediúnica a gente recebe. Depois ela põe assim, formando a corrente. Com a concentração, pouco a pouco, se acalmam as inquietações e agitações, e passam a ser liberados fluidos e energias positivos, que as mentes de encarnados e desencarnados em união trabalham e conduzem num único sentido. Quando a conjugação atinge o nível necessário, estabeleceu-se a ligação entre o céu e a terra num sublime fluxo de forças fluídicas. Intercâmbio mediúnico se faz. Então, ensejando a encarnados e desencarnados o conforto, o esclarecimento, o despertar e a renovação, o dar e o receber. A esse processo de ligação espiritual é que popularmente se chama formar a corrente. Ela não depende de fórmulas, rituais, vestes especiais ou lugares determinados ao redor da mesa. Somente quando ela se faz é que a união em verdade foi aberta, pois somente então se inicia a comunhão harmoniosa entre os dois planos. Quem estiver em concentração, oração e doação, se torna um elo vivo na corrente espiritual formada. Quem se aliar refratário e improdutivo dela, não participará, ainda que fisicamente, se encontre no recinto e até mesmo
sentado à mesa mediúnica. Quando a gente fala assim, gente, mantenha em prece, concentração. Na sala da reunião mediúnica não é espaço para conversa, não é o lugar adequado para isso. É por causa disso. Nós somos como uma corrente, onde cada um de nós é um elo. Um elo fraco arrebenta, desune, fragmenta. O que mantém o grupo em harmonia é essa comunhão de ideal que nos une. E se um grupo mediúnico está percebendo que um dos elos está enfraquecendo, todos precisam voltar-se a esse elo em cuidado, em acolhimento, em esclarecimento, em ouvir, para que não arrebente. Porque um que arrebenta mexe no todo. Então a gente precisa dessa atenção. A gente precisa desse cuidado. E é sadio que esse cuidado aconteça. Então, se eu estou na mesma reunião de mediúnica da Betânia, me cabe ser fraterno, a ponto de, precisando, pedir, Betânia, ore por mim, me escute. Ou de perceber que a Betânia num dia não está bem e falar, ô minha irmã, quer conversar? Porque senão na hora da reunião mediúnica, a gente se enfraquece enquanto grupo, enquanto conjunto. Mantendo a vibração aberta à reunião, o ambiente fluídico precisará ser mantido sustentado em todo o decorrer do trabalho. Para tanto, cada participante deve cuidar de estar sempre concentrado nos objetivos da reunião. Orar e doar vibrações, quer em favor dos companheiros do grupo, quer em apoio ao trabalho dos bons espíritos, quer em socorro a entidades espirituais necessitadas. Então, quando eu estou concentrado e a nossa corrente fluídica ela está bem harmonizada, eu dou condições do médium ostensivo desempenhar um melhor trabalho. Eu propicio condições aos espíritos comunicantes em sofrimento de já serem preparados para a comunicação, de serem cuidados, de serem revitalizados, de serem encorajados ao cuidado. Gente, a reunião mediúnica é muito além, mas é muito além somente da comunicação. E se vão se manifestar 5 espíritos, outros tantos estão ali. Não somente aqueles 5. Então, manter a vibração, manter a oração, a concentração, o doar as suas melhores vibrações, é um estágio de cuidado para todos que estão no recinto. E um bom meio para isso é mentalizar as criaturas ligadas à reunião, encarnadas ou desencarnadas, endereçando-lhes pensamentos bons e envolvendo-as em sentimentos fraternos. Na nossa reunião, teve um dia que eu pedi um passe. Quem estava aí deve lembrar. Eu não estava bem. E aí eu recebi aquele passe e foi como um bálsamo, um refrigério. A pessoa que me deu o passe, com certeza, estava mentalizando sobre mim todos esses bons fluidos, com sentimento de fraternidade, que me ajudou a estar melhor dentro daquela reunião e me fazer mais útil. Isso é reunião. É na necessidade o outro de abraçar com o recurso que tem para juntos serem melhores tarefeiros. Ficar meditando em tudo que é bom e digno diante de Deus, caridade, fé, esperança, alegria, resignação, e procurar emanar forças fluídicas benéficas
que os bons espíritos utilizarão em benefício geral. Nesse caso aqui, eu falo muito dos médiuns, principalmente dos médiuns que estão sustentando. O médium sustentador, ele tem uma importância tremenda na reunião mediúnica, como o balizador da energia, como aquele que vibra para manter no ambiente uma energia saudável. Então, quando estamos ali em vibração, com os nossos pensamentos num grau maior de energia, a gente consegue sustentar esse trabalho. Mas olha, eu estou ali só sentado. Gente, aquele trabalho é grandioso. Mas aquele estar sentado ali em silêncio e em prece é uma caridade sem fim. Mas, Murilo, eu não consigo fazer uma prece de 1 hora. Tudo bem. Mas traga à sua mente, então, essa meditação em tudo que é bom e digno. Porque nessa reflexão, a gente consegue também doar esses fluidos que nos fazem bem. Concentrar-se e manter a vibração normalmente não cansa, porque produz um estado da alma elevado, no qual recebemos permuta de fluidos superiores pelos caminhos que emitimos e podemos ir variando o tema de nossas vibrações. Então, à medida que eu dou, eu também recebo. Eu não me esgoto, porque ao mesmo tempo que é um fluxo, onde eu dou e eu recebo, nada me falta. Eu não entro em escassez. E se agora eu estou em vibração pela saúde, daqui a pouco eu faço uma prece para o perdão, e daqui a pouco para a sublimação do amor, e daqui a pouco para que a paz se estabeleça. Gente, olha quantas temáticas podem ser fruto das nossas orações no momento em que a gente se coloca como sustentadores de uma reunião. Quantas vezes os espíritos comunicam trazendo para nós os conflitos por traições ou dificuldades familiares? Então, vibrar pelas famílias. Se sentirmos cansaço, é porque alguma falha há em nosso modo de concentrar e vibrar. Estamos tensos, aflitos, etc. Ou então o ambiente sofre grandes interferências contrárias. E aí é a hora da gente pensar. Como que a gente tem saído do ambiente da reunião mediúnica? Porque aí a gente entende e tem aí um diagnóstico para a gente tratar e melhorar aquela reunião. Gente, estou abrindo a palavra. Quem quer contribuir, fazer comentários, perguntar, fiquem à vontade. É difícil seguir isso tudo, né, Murilo? Nossa. E aí, seu Murilo? E aí, Luiz André, que bom você participando conosco. Pois é, acho que eu tô compensando que eu não vou mais tarde na reunião de tarefeiro, aí eu tô compensando agora, entendeu? Ah, entendi. Não, mas primeiramente, obrigado, né? Minha mãe mandou o link, eu estava aqui em casa, hoje eu tenho uma competição agora, daqui a pouco. Falou, entra lá, tá tendo o estudo. E algumas coisas que a gente percebe, né, sobre essa questão do médium, é que a gente implora para vir médium, né? É um combinado nosso, antes de reencarnar, eu vou vir médium, no meu caso, assim, eu escolhi vir médium principalmente de reuniões de obsessão, porque eu com certeza estava lá junto com a galera, entendeu? Por quê? A minha sintonia com esse nível, né, de espíritos, ela é muito grande, né? Então, automaticamente,
eu sinto a minha necessidade, e depois com os estudos e tal, de que o meu combinado foi assim: você vai sair daqui, beleza, você vai sair do umbral, você vai sair dessa parte ruim aqui e tal, com a condição de você ajudar quem está aqui, né? Então, eu sinto muito isso. E o dia a dia é muito complicado isso aí, porque, querendo ou não, eu estou sempre buscando coisas de algo que eu vivi no passado, o jeito que eu trato as pessoas, né? O poder assim, mais imperativo junto com quem convive comigo, meus alunos e tal, mas tudo tentando visualizar um bem para eles, alguma coisa e tal, mas do meu jeito, né? Que eu já sempre tive. Então, assim, e não é por isso que não estou falando de chegar a ser uma pessoa que vai ser uma pessoa mal educada, uma pessoa e tal, mas eu sou a energia que a gente transmite é essa. E aí, você falando no dia a dia, automaticamente você devia ficar recluso um dia antes da reunião mediúnica, né? Domingo você vai para cá, que a nossa é segunda, eu vou para casa, fico lá segunda, domingo o dia inteiro, segundo o dia inteiro, e aí eu vou, por exemplo, para ver se eu não estou estressado com alguma coisa. E essa parte realmente é muito difícil, né? O teste acontece geralmente, né, antes das 24 horas, né? Porque, tipo, é domingo à noite que acontece o estresse, é domingo no final do dia que vai chegar alguma coisa, numa segunda de manhã, na segunda hora do almoço, aí vem reunião, vem não sei o quê, para te atrapalhar, para você não ir, numa proposta de um patrocínio, que não aconteceu segunda-feira passada, aí fui na reunião, não era nada do que os caras estavam prometendo, entendeu? Então, assim, são coisas que vão passando na nossa vida, e se a gente não colocar isso como prioridade, a gente vai deixando outras coisas passando na nossa frente, né? Então, você estava falando a questão da sua zona de conforto é o estudo, né? Você está estudando. A minha é o contrário. Qual que é a minha zona de conforto? É estar em atividade, tá fazendo atividade física, tá me alimentando bem, não sei o que e tal. Aí quando chega para a parte do estudo, é aquela preguiça, né? Ah, nossa, eu vou ter que ler esse livro aqui, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Tá, deixa eu parar aqui, eu ficar 15 minutos. Aí eu fico 15 minutos lendo, não, já começa a me dar desespero do que eu estou fazendo. Aí eu tenho que ficar lutando contra esse desespero para eu poder estudar e tal, não sei o quê. Então, assim, é o tempo inteiro a gente tentando nos policiar e tentando lembrar que a gente está vivendo num planeta de provas e expiações, que a gente é provado o tempo inteiro e espiado o tempo inteiro, né? Então, toda hora tem testes nas provas e toda hora você está sendo visto por tudo, não só pelos espíritos bons, né? Pelos seus mentores, principalmente pelos ruins, pelos não evoluídos, que estão ali com você o dia inteiro, né? E uma coisa que eu falo assim, sempre é ajudar ao próximo como a ti mesmo. Quem que é o seu próximo mais próximo? Aí a pessoa fala assim, sou eu. Não, não é você, filho. Você é você. O seu próximo mais próximo é o seu obsessor. Ele é o seu próximo mais próximo, né? Ajudar é teu próximo. Cara, a pessoa mais próxima que você é aquele cara que está aqui, ó, com você aqui, ó. Exatamente aqui. Ele é o mais próximo de você. Então, assim, é ir numa reunião mediúnica, é numa reunião pública, é frequentar a fraternidade, que é o único lugar que, aos poucos, essa entidade vai quebrando um pouco da casca, quebrando um pouco da armadura, quebrando um pouco das coisas, para que automaticamente ele consiga, aos poucos, querer entender a doutrina, começar a tentar perdoar aos outros, que às vezes ele acha que ele tem um crédito e no final das contas ele descobre que era ele o devedor, né? Mas aquela revolta dele, aquele orgulho, aquele ego dele faz com que ele não aceite isso. Então, assim, quando a gente vai percebendo isso, que a gente tem que auxiliar o nosso próximo mais próximo, a gente começa a melhorar a nossa vida. Porque automaticamente 80% das nossas escolhas são influências do mundo espiritual. Então, a gente vai descobrir quem está do nosso lado. Então, se a gente tiver com pessoas, entidades de luz do nosso lado, as nossas escolhas vão ser escolhas benéficas, escolhas maravilhosas, escolhas que você já tinha programado antes de reencarnar. Se você está saindo por um caminho que não é muito bom, automaticamente quem vai estar do seu lado são espíritos não muito bons, né, da mesma faixa vibracional. E quem vai estar te intuindo são esses irmãos. Então, as nossas escolhas também vão ser coisas que não vão ser muito boas. Entendeu? Então, basicamente, é isso, eu acho.
a reflexão. É isso. Eu acho que o Luiz André coloca aqui para a gente, na hora que ele fala o nosso próximo mais próximo. É tão fácil sair de casa e ir na casa espírita. Difícil é ser espírita aqui em casa. E eu fico brincando assim, eu falei, gente, quando nós viemos para reencarnar, nós pegamos um ônibus de 2 andares para sair do umbral e fazer nossa reunião. Eu devo ter sido um dos que organizava a comitiva. A gente tava junto, amigo. Você devia estar dirigindo e eu era o trocador. Entendeu? E aí, quando a gente vem para a questão, ok, a gente já conhece uma fragilidade, uma dor que a gente vai curar na gente, e a gente ainda atrevidamente se coloca à disposição para trazer conosco para esse caminho outras pessoas. O orador espírita, eu fico brincando, é quem deve ter convencido multidões a fazerem coisa errada. O passista provavelmente manipulou as energias e as pessoas para irem para um lado que não deveriam ir. O tarefeiro do acolhimento fraterno provavelmente era aquele que não escutava. Porque a tarefa espírita é a educação de cada um de nós. E aí, quando a gente se coloca médium, por exemplo, o Luiz André deu um exemplo do caso da mediunidade dele, que é essa afinidade para reuniões de desobsessão. Eu tenho muito medo daquela pessoa que fala assim, eu tenho as mediunidades todas, viu? Eu falo, meu Deus, para raio de espírito, como é que não fica? Sabe por quê? Porque o Chico era um médium fantástico. Mas qual era a mediunidade dele que despontou? A escrita. Eu não conheço médium que é, vamos dizer assim, especialista em tudo. Eu amo a reunião mediúnica, mas ela não é a minha zona de conforto. Minha zona de conforto ainda é a exposição, é o estudo. A gente tem no Mundo Luz um desafio gigante, que é concentrar no objetivo para o qual a casa foi fundada. Qual que foi o objetivo do planejamento da nossa casa em Contagem? Transformarmos a fraternidade num ambiente de estudo. Uma referência de estudos espíritas. Se a gente vai ter acolhimento fraterno? Sim. Nós vamos ter atividade social? Sim. Mas a nossa casa tem um objetivo espiritual. Estudo. Ela foi formada pelos nossos mentores para esta finalidade. Se a gente não se concentra no objetivo, a gente desanda. Porque hoje o estudo é o desconforto de 99% das pessoas. Quer um exemplo? Se eu marcar agora um curso presencial toda semana no Mundo Luz, 5 vão participar. Para termos 9 pessoas, a gente teve que fazer online. E provavelmente todo mundo que está com a câmera desligada, 1 hora já saiu da mesa onde está estudando e foi responder alguém, está tricotando outra coisa, porque a gente não dá conta mais de parar e fazer uma coisa. Porque a gente está no mundo da agilidade, da produção, do não parar, de uma cobrança extrema. E parar e fazer uma coisa parece que está até errado. Você tem que fazer muitas. E aí, nós recebemos uma mensagem na penúltima terça-feira de um mentor, né, da casa, onde ele colocava para a gente uma proposta de 3 anos de curso. Você ficou sabendo, Luiz André? Não fiquei não. E sorte a sua. Eu fiquei em pânico. Só para mim, azar o seu, né?
Não, porque você está dentro. Você só não Não, tô sabe. não, não Tá? tô não. Não tô Eu não. te amo demais, entendeu? Não consigo fazer uma bomba dessa sem você. E aí, eu me ferrei, porque nós recebemos assim, o primeiro ano vai ser como se fosse um curso de teologia espírita livre. Nós não vamos ter vinculação com o MEC, porque não é nosso objetivo formar teólogos, mas é um curso de 3 anos com um encontro semanal de 4 horas sentado estudando. Chama de cursos livres, né? É, Eu estou estudando isso para poder fazer na parte do para que Besteira depois. ele tenha validade para algumas finalidades, sim, você tem algumas coisinhas. Então, por exemplo, por que eu posso dar essa aula e depois fazer um certificado? Ah, porque eu sou formado, eu tenho pós em ciência da religião, eu tenho autoridade, porque, vamos supor que o Luiz André precisa precisa de uma declaração das horas cursadas para ajudar em algum objetivo dele. Beleza, a gente pode. E aí o nosso irmãozinho nos orientou 3 anos de curso. Gente, eu desesperei. Por quê? Eu falei, meu Deus. Primeiro, quem que vai fazer esse curso? Quantas pessoas? E ele ainda passou para a gente assim, quais as referências de livro para cada ano de curso. E serão muitos livros estudados. Muitos. Então, ano que vem, provavelmente, meu foco não vai ser em reunião de quarta nem de sábado mais. Eu tenho que focar em colocar este curso para acontecer. E aí vem, o estudo é minha zona de conforto, mas eu preciso de concentrar no estudo desconfortável. Porque ele colocou o nome de livro que eu nem nunca vi na minha vida. Eu vou ter que tentar, vou ter que ler para poder montar o estudo. Para vocês não ficarem enfarados da minha cara 3 anos ouvindo só minha voz, eu vou ter que convidar outras pessoas. Senão daqui a pouco vocês têm overdose de Murilo. Sair da zona de conforto para o médium é quase uma lei. E eu tenho muito medo do médium que não sai da sua zona de conforto. Porque ele tende a ser a pessoa que faz da comunicação espírita aquilo que ele quer ouvir. Porque o bom espírito te alavanca para o progresso e não te deixa no comodismo. O bom mentor não te dá respostas, te encoraja a buscá-las, a construí-las. Ele não toma decisões no nosso lugar. Ele fomenta a responsabilidade individual para que a gente faça a escolha. Porque a espiritualidade superior não cria preguiçosos e nem dependentes deles. E é essa a grande beleza da vida espiritual. Esse processo do caminhar. Então, quando a gente está falando aqui, nós vamos montar um curso, eu perguntei ao mentor, ele pode ser virtual? Resposta, não. Para quantas pessoas? Aí ele me perguntou, quantas pessoas que você acha que vocês têm condição de atender? É para esse número. E aí a gente vai pensar e repensar. Que se ano que vem for a data, que aí depois, viu, Luiz André, você já fica com essa missão aí, de perguntar se já é para começar no próximo ano, por favor. Se já formos para começar no próximo ano, a grade, vão pensar assim, nós já temos. Eles trouxeram para a gente. E aí? Quem que vai se juntar para colocar esse plano audacioso em prática? Porque é um plano audacioso.
Quando a gente fala de mediunidade, a gente falava nos outros capítulos de uma proposta de que a mediunidade é algo tão natural no ser humano que ela não é uma perspectiva espiritual, ela é uma perspectiva orgânica. Se você encarnou, você é médium. O grau da ostensividade dela vai ser de acordo com o seu planejamento encarnatório e com a necessidade do seu espírito. Mas que a mediunidade, ela tem uma formação no nosso perispírito que só de encarnar a gente tem algum grau de percepção do mundo espiritual. Que a própria Bíblia traz inúmeros casos de mediunidade. E o Espiritismo só trouxe mais clareza para esse exercício. Que mediunidade tem diversas formas. Quando a gente pega o livro Atos dos Apóstolos na Bíblia, e a gente vê sobre os dons do Espírito, e pega a classificação mediúnica de Kardec, e faz um comparativo, você vê a mesma coisa, só mudou o nome. E Kardec traz uma sistematização dessa classificação mediúnica, para nos ajudar o entendimento. Mas há 2000 anos, Jesus e os apóstolos já estavam nos ensinando aquilo que naquele tempo tínhamos condição de aprender. Como que se dá o fenômeno? Como que essa mediunidade afeta nosso corpo físico? E os mecanismos seguros do desenvolvimento da mediunidade, da educação da mediunidade. Porque médium que não estuda, ele vai dar errado. É questão de tempo. Médium que não pratica caridade, é questão de tempo para dar errado. Por isso que eu fico brincando. O médium é o enfermo que precisa do CTI. Ele é tão enfermo que não pode ser um remedinho, tem que ser muito. Porque o médium não é santo. Mediunidade de missionária é muito pouca gente que vai ter. No caso, acredito que nenhum de nós o sejamos. Nós viemos aqui, como o Luiz André falou para a gente, de provas e expiações. Amigos, alguém mais quer fazer algum comentário? Eu quero sim, Murilo. Oi, Rose. Então, eu fico aqui com a minha câmera fechada por conta da internet, mas Preocupa não. eu queria dizer o seguinte assim para você. Tudo que você falou para nós hoje, tudo que nós estudamos aqui, ele traz assim um bem-estar para a gente, né? De você pensar assim, não, eu estou tentando fazer o melhor que eu posso, mas nem tudo acontece desta forma. Por exemplo, aqui na casa onde eu trabalho, é uma casa bem pequena, Murilo. Deve ter, se tiver umas 10 pessoas bem assíduas, é bastante. Já tivemos tempo, assim, que a casa era bastante visitada e tinha muitas atividades. Depois, com a pandemia, aquilo foi modificando, né? Uhum. Então, com relação à mediunidade, eu tenho um monte de dúvida. E olha que faz 30 anos que eu participo dessa casa. E é a única que tem para eu participar. Porque se eu for para outro lugar, é muito distante para mim. Então, eu moro bem no finalzinho da zona sul de São Paulo, quase chegando já lá na praia. Então, é muito distante para mim. Mas eu permaneço, sabe? Assim, eu faço de tudo para eu permanecer. Às vezes eu tenho vontade de sair, procurar outras casas. Eu aprendi muito, mas muito mesmo, depois da pandemia. Quando eu comecei a ter contato com outras pessoas, ouvir, né, a prática de outras pessoas, como eu estou ouvindo a sua, como eu tenho participado aqui muito pouco,
eu tenho um receio tão grande de falar, Murilo. Eu estudo bastante. Mas eu tenho tanto medo de falar que eu não sei por quê. Eu penso que eu acho que eu já falei muito na minha vida e falei coisas que não interessavam. Por isso que agora é como se eu não conseguisse, sabe? Quando eu quero falar, aquilo não vem para mim. Aqui na minha cabeça, ela está perfeita, mas não sai. E a nossa casa, o nosso dirigente, ele diz que é um pronto-socorro. Então, ele não estimula esse estudo. O estudo que eles fazem, que sempre fizeram, não estou falando mal, estou dizendo assim, da minha vivência. O estudo que é feito é assim, na reunião mediúnica, é, é, 20 minutos no máximo, 15 minutos no máximo, é feita uma leitura daquela obra que nós estamos estudando. Por exemplo, se é uma obra de André Luiz, se é o Livro dos Espíritos, se é o Livro dos Médiuns, Uhum. seja lá o que for. Ali nós estamos, 15 minutos de leitura. Você não pode perguntar nada. Você não pode falar nada, porque senão não dá tempo de fazer a reunião. E eu tenho essa sede de querer saber, de querer aprender. Sempre fui assim. Então, ultimamente, a orientadora da casa disse assim: Rose, você deve estar com alguma perturbação. Eu sinto isso. Você está lendo demais, você está estudando demais. Isso não é bom. Mas é da minha natureza, como você disse. É da minha natureza querer ler. E eu leio mesmo, eu estudo. E quando eu não compreendo, eu busco alguém que me ajude no entendimento, né? Então, meu Deus, eu estou aqui admirada de tanto trabalho que vocês têm por realizar. Eu estou aqui pensando, meu Deus, quanto tempo acho que eu perdi da minha vida, né? Mas aqui eu não perdi, não. Perdão, não. Não, não perdi, estou aqui. E E eu quando acho ela assim, disse, Rose, ah, você tanto não perdeu, que você está tendo condição de ampliar sua forma de pensar, quem sabe para ajudar a transformar a casa que você está. Porque Deus pois usa da é, gente no ambiente onde a gente está. E que pois é, bom que você é é muito, fiel à doutrina, e que bom, porque aí você despertando, os mentores vão levar pessoas com essa demanda de um estudo, provavelmente para casa, onde você poderá ser mais útil ainda à causa do Evangelho. e a mesma interrogação que você fez, né? Mas quantas pessoas eu posso ajudar? Quarta-feira eu tenho um grupo de estudo que a gente chama de estudos doutrinários. Então, eu pego lá várias coisas para a gente poder estar analisando, não é? E quantas pessoas, Murilo, você pensa que acompanham, que me acompanham? 5 pessoas são assíduas. As outras vão esporadicamente. Hoje eu vou, amanhã eu não vou. E eu não perco Olha que sorte a esse sua, você tem 5. Chico 5. fez reunião abrindo casa para fazer reunião sozinho. Então, Há um tempo atrás, Rose, ah, aconteceu aqui. Chegou num sábado, não tinha ninguém online. às Só vezes tinha fico eu. sozinha. E o que eu fiz? Ai, gente, eu vou voltar para minha cama. Eu estava louco de sono. Uhum. Apareceu nosso irmãozinho Abigail. O seu horário é que hora? 8. São 8h05 e você está atrasado. Vá fazer o estudo. Sentei aqui e comecei a fazer o estudo sozinho. Aí depois o Sozinha. povo começou a entrar, sabe? Aham. Mas foi assim, um tapa na cara. Porque o estudo nunca é só para mim. E mesmo se fosse, ele já valeria muito. Mas É, você já está 5 minutos atrasado, foi um tapa, tipo assim, desconfia. O compromisso é seu. Então, é. quantas pessoas? Não sei. Se for só para mim, já é útil. Imagina se for para mais alguém. Eu sinto que vale a pena, assim, a gente insistir, né? E não é pelos outros, né? Não, Eu gosto muito, sabe do que, Murilo? Do Evangelho. eu também. Nossa, Nós vamos aquilo. estudar nesses 3 anos, o terceiro ano é pegar os 4 evangelhos
em um ano e destrinchá-lo. Parece que eu não compreendo, né? Por isso que tem que insistir. Então, pega aquela coleção nova da FEB, do Evangelho Redivivo, você já conhece? Eu faço o curso da FEB? E destrincha ele. Aquela coleção, para mim, é claro que quando eu estudei ela usando outros recursos também. Mas ele, por si só, já é um bom início. Tá bom. Mas olha, Depois valeu, eu vou te viu? passar um outro livro, vou te mandar no seu particular, para a Sim, senhora ver. Que sim. tem todos os versículos da Bíblia comentados um a um, Olha que maravilha. por exegetas do mundo inteiro. Eu É, junto os dois na hora de fazer. ontem, quando você falou de João, eu fui na Boa Nova, que tem também, né? Um aplicativo da Boa Nova. Eu corri lá, falei, deixa eu ver o que que é do João que ele está falando, mas eu não descobri, não, viu, Maurício? Foi Não, muito rápido. eu vou mandar a primeira carta de São João, que está no Eu final da abri. Bíblia. Lá tem um versículo tanto para os pais quanto para os filhos, sobre uma orientação espiritual que João dá. Vou voltar lá e procuro. Enquanto eu não achar, não sossego. Mas ela é Murilo, manda pequenininha. para cá, para todos Eu vou nós. mandar a primeira carta de João toda para vocês. São 5 capítulos só, é pequenininha, dá aqui umas 2 folhas, mas é interessante. E ali João fala e dá um relato um pouquinho de uma experiência mediúnica. Mas eu não vou contar porque eu quero que vocês leiam. E eu digo mais, viu? Eu amo esse grupo de Minas Gerais. Eu sigo você, eu sigo uma casa que tem lá em Belo Horizonte, que tem a Miraci, tem o Netinho. Estou estudando Apocalipse, que eu nunca tinha lido na minha vida, nem sabia o que que era isso. E agora que eu estou Quem não leu do tentando Mundo Luz vai aprender. ter que ler, porque nós vamos ler isso todo nesse curso. Todo mundo vai ter que ter Então. Bíblia, esse povo vai estudar, eles vão ficar com horror de mim, Rose. Mas Ô, você já está Murilo, falando que não pode ser à distância, eu já estou fora. Não, mas quem sabe nós abrimos uma janelinha e para a senhora que mora em São Paulo, você participa com a gente ao mesmo tempo. Aham, tá Ele bom. não deixou os acomodados É, participarem, não são os os que não distantes. querem, né? Tá bom. ô Eu Murilo, quero. manda para gente, por favor, o nome da Bíblia. Bíblia de Jerusalém. É a melhor Mas Bíblia que tem para estudar. manda isso no escrito para gente, por favor, Mando. porque aí a gente já coloca nos grupos. E também essa do estudo de versículo por versículo. Esse não recomendo comprar, não. Porque esse não é um livro simples, eu estudei ele quando eu fiz teologia, que são exegetas do mundo inteiro. Chama Comentário Bíblico São Jerônimo, mas ele não é tão simples de entender. A gente vai usar ele no nosso curso, mas é um investimento também muito caro. São 2 volumes de quase R$ 600 cada um. Então, assim, a não ser que você queira muito, mas não recomendo, porque não é uma leitura tão, assim, Tão acessível. simples. Não. Mas a gente vai usar ele no nosso curso, mas ninguém vai precisar de ter, não. Vocês vão usar os meus mesmo. São 2 livros dessa grossura, assim, ó. Tá, obrigado, não quero. Então tá bom. Aproveita que está com o microfone ligado e faz a prece para nós. Sim, senhor. E a gratidão que nós estamos tendo pela oportunidade. A compreensão do estudo, da importância de estarmos aqui reunidos, para que possamos auxiliar a todos os nossos irmãos e a nós mesmos. Te agradecemos, ó Pai, e a toda espiritualidade que nos orienta, que nos auxilia, e continuamos pedindo a proteção e o amparo de todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, que fazem parte da nossa fraternidade Mundo Luz e da fraternidade Jesus Amigo. Obrigada, Pai, e nos dê mais uma semana abençoada e amparada por toda a espiritualidade amiga.
Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.